Bom dia a todos, maravilhoso dia, graças a Deus, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Na aula de hoje eu vou explicar a vocês um assunto bem fácil, tá? A função do primeiro grau. Mas para poder compreender o significado, o sentido da palavra função, teremos que aprender o sentido e o significado de três palavrinhas: domínio, contradomínio e imagem. Na aula de hoje você vai ficar fera, entendeu? Vai entender tudo a respeito da função. Ainda esqueci do diagrama, que será muito trabalhado nas séries mais à frente, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que é o diagrama de Venn. Então, olha só, para iniciar a aula de hoje, eu tenho que trabalhar com vocês o conceito do domínio, contradomínio e imagem. Beleza? Essas nomenclaturas, na realidade, são palavrinhas, palavras-chave, palavras técnicas dentro da matemática que você tem que descobrir o seu significado. Porque nesse bimestre elas vão aparecer com muita frequência. E quando você tem dúvida ou não sabe o sentido, até para iniciar, pesquisar, fica um pouco complicado. Então, olha só, para explicar o sentido da função, eu vou utilizar um recurso gráfico conhecido como diagrama de Venn. Esse diagrama ele é bem simples. Você vai fazer um corpo redondo à esquerda, e um corpo redondo à direita. Tá vendo? E a partir daí, essa bolinha, esse corpo redondo à esquerda, vamos chamar de domínio. E à direita de contradomínio. Bem, também pode ser encontrado em livros didáticos assim, domínio da função e o contradomínio da função, tá bom? Bem, vamos lá. Vou colocar aqui números aleatórios: 7, 11, menos 1, 0, 4, é isso? E do outro lado, números também aleatórios: 4, 12, menos 3, menos 4, e vamos escrever aqui menos 1. Bem, o que vem a ser porquê do diagrama? Para poder utilizar como estratégia para você compreender e criar uma imagem dentro da tua cabeça toda vez que falarmos de domínio, contradomínio e imagem. Logo, eu estou utilizando o diagrama de Venn. Bem, o que está à esquerda eu vou ligar ao que está à direita. Aqui, vou jogar uma flecha. É isso? Jogar uma flecha.
flecha e flechas. Bem, quando você tem elementos, né, do domínio compartilhados com o contradomínio, esse resultado, na realidade, aqui, ó, terá um outro nome e será chamado de imagem. Tranquilo? Tranquilo? Bem, então, o resultado, o resultado é chamado de imagem. Bem, temos que agora diferenciar a palavra função da relação. Bem, para demonstrar o que é relação e o que é a função, mais uma vez eu vou construir diagramas. Aqui. Bem, desculpe a demora, mas o diagrama vai ajudar bastante a reforçar a ideia, né, e a diferença entre a função e a relação. Deixa eu apagar aquilo ali, para não parecer que o que está à esquerda é a função e o que está à direita é a relação. Bem, vamos lá. Primeiro diagrama, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, não é isso? Do outro lado tem 1, 2, 3, 4 bolinhas. É relação ou é função? Será classificada como relação ou função? Neste caso, né, perceba que eu tenho uma relação. Por quê? O primeiro diagrama ficou uma bolinha sem par do outro lado. Então, uma das condições para que seja função, todas as bolinhas têm que encontrar somente uma bolinha do outro lado. Então, olha só, encontrou, ficou sozinho. Se sobrar, né, à esquerda, se sobrar no domínio, é isso? Ó, aqui é o domínio, aqui o contradomínio. Lembrando que na maioria dos livros, até mesmo na apostila, o material, o professor que elaborou, ele costuma trabalhar com essas nomenclaturas para preparar vocês para fazer provas, tá bom? Então, olha só, no domínio sobrou. Então, olha só, infelizmente é relação.
para ser função, todos os elementos do primeiro tem que encontrar somente um no segundo. Então, olha só, encontrou, sobrou. Se sobrou, aqui, ó, relação. Tranquilo? Alguém deixou de ir para poder ver ele, né? Então, se lascou. Agora, o próximo será relação ou função. E aí? Muito fácil, bem simples. Bem, qual é a regra básica? Todos os elementos da esquerda têm que encontrar um único elemento da direita. Olha só, encontrou e encontrou. Aí vem assim, espera lá, mas esses quatro aqui encontraram somente um, não tem problema. Só não pode o seguinte, sobrar aqui e do lado esquerdo um pontinho desse partir duas setas. Todo mundo encontrou alguém do outro lado? Sim. E partiu apenas uma seta de cada um ponto da esquerda? Sim. Então nós temos uma função. Detalhe, esse tipo de questão cai na sua prova, sabia? Então, olha só, se eu fosse registrar, né, copiar no caderno, eu colocaria um IPC. Tranquilo? Tranquilo? Fácil? Mas é fácil mesmo. Aqui, ó, o próximo. Eu tenho, olha só. Ih, já começou errado, né? De um pontinho só, foram duas, né, flechas. Aqui, deixa eu procurar minhas flechas. Aqui, ó. De um único pontinho, ó, duas flechas, não pode. De cara, é isso, temos, ó, uma relação. Beleza? Então, para ser função, todos terão que encontrar um ponto ou um número do outro lado e só pode partir uma única flecha. Partiu duas do mesmo ponto, já não é mais função, é conhecido como relação. Tranquilo? Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp, entendeu? Chama lá no privado, tira foto, registra no papelzinho, tá? Copia, tira foto, que eu vou te ajudar. Não deixe a sua dúvida virar assim uma bola de neve, senão lascou. Aí começa com um pontinho desse, daqui a pouco vai crescendo. Aí chega no dia da prova, aí tu acaba chutando errado. Bem, a última aqui, né? De cada pontinho só tem uma flecha. E aqui, ó, todos eles, né? E esses dois aqui, nesse pontinho. Então, posso considerar como função ou relação? E aí, função ou relação? Bem, poxa, professor, no lado esquerdo está completo e só parte uma única flecha, tá? Então, eu tenho uma função. Tranquilo? Aí sempre tem aquele ou aquela que pergunta, e do outro lado? Não tem problema. O outro lado, desculpe, né? A forma que eu vou colocar. Ele pode ser infiel, entendeu? Ele pode ter, né, outro namorado, entendeu? Outra namorada. Mas o primeiro diagrama só pode ter um ponto para outro ponto do outro lado. Então, para cada pontinho, apenas uma flecha. Uma flecha. Aqui, por que é relação? Olha só, se eu começasse de baixo para cima, estava tranquilo, ó. Eita, aqui, ó. Jogou duas. Se jogou duas, já era. Não posso considerar mais como função, e sim relação.
Então, essa primeira parte ela é fundamental para poder ampliar os seus horizontes, o seu horizonte, né, em relação a essas duas palavrinhas. O que vem a ser relação? Tá? É uma estrutura algébrica, isso? E a função? Também. Só que, neste caso, para poder deixar bem simples, né, a diferença entre uma e a outra, eu estou utilizando, né, a estratégia do gráfico, né, do diagrama de Venn. Tranquilo? Então, só para recordar. Primeiro diagrama é o domínio, DF. Segundo diagrama, contradomínio, CF. Tá? E o resultado, né, que está aqui dentro, onde, né, cada número do domínio encontrou alguém no contradomínio. E à medida que ele vai encontrando, ele vai revelando. Então, essa revelação é chamada de imagem. Uma outra situação é o seguinte: você tem o controle remoto, não tem? Televisão? Aí o que acontece? Você clica lá no canal 28, tá? Aí vai aparecer lá, tá? Não vou falar Globo, SBT, né? Porque senão vão achar que eu estou puxando a brasa para eles. Vamos lá. Apertou, clicou lá o 2 e o 8, canal 28. Aí apareceu, digamos lá, TV Kids, né? Então, na realidade, no controle remoto, né, é o domínio. E todos aqueles números, né, do controle remoto é chamado de contradomínio. E o canal que apareceu é a imagem. Deixa eu pegar lá um controle remoto. Aqui, um exemplo. Controle remoto, tá vendo? Então esse controle remoto aqui, na realidade, tu consegue digitar qualquer número, Guilherme, vai ver televisão. Qualquer número. E o controle remoto, na realidade, é um exemplo clássico do domínio. Eu quero assistir a um canal de esporte, é isso? E aí eu vou digitar aqui o número, vou digitar o número, não é isso? Quando você digita o número, na realidade, tá, ele pertence ao domínio e vai encontrar alguém lá no contradomínio, que é a gama, né? É a quantidade de canais. E aí vai aparecer Sport TV, digamos assim. O Sport TV, na realidade, é a imagem. Então, com o controle remoto aqui, ó, dá para demonstrar a você e te dar um exemplo, né, de como seria isso dentro da sua casa, tá? Controle remoto, ó, domínio, apertou, vai aparecer no contradomínio, o resultado, a imagem. Tranquilo? Então eu vou dar um tempo para você copiar, vou dar um espaço, e logo após eu vou explicar a vocês a estrutura de uma função, no caso de primeiro grau. Qualquer dúvida, já falei, escreve no papel, me chama lá no privado, que eu vou, né, te ajudar. Bem, outra coisa, os alunos que ficaram de recuperação, e procura lá no PV, estou com pouca procura, entendeu? Quase toda hora eu estou dando uma olhada aqui para poder responder, né, a dúvida, orientar da melhor forma, tranquilo? Dá mais um tempinho aqui enquanto eu respondo, né, a uma pergunta aqui e fazer um comentário.
Bem, já orientei mais um. Agora vamos dar continuidade. Vou apagar. Já deu tempo para poder copiar, né? Esse apagador já não tá sujando mais do que apaga. Bem, como vai aparecer em prova? Como será a linguagem? Então a linguagem universal, não é isso? Será F, que é a primeira letra, né, da palavra função, mas pode ser G, poderá ser H, qualquer letra do nosso alfabeto. Mas, na grande maioria, né, é F ou G. Já também vi H. Então, olha só. Aí teremos aqui, tá, duas letrinhas para você nunca mais esquecer. A primeira representa o domínio. Ou seja, eu tenho uma função no conjunto dos reais, conjunto dos reais, esse R aqui, ó, ele representa o conjunto dos números reais. Tranquilo? E teremos aqui um outro R, que é o contradomínio, também real. Tranquilo? Então essa nomenclatura, quando aparecer um F, dois pontinhos, é porque estaremos trabalhando com uma função onde o seu domínio e o contradomínio pertencem ao conjunto dos números reais. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira função que será estudada será a função afim. Bem, função afim, na realidade, é um nome, uma nomenclatura que é muito utilizado no ensino médio. Mas no nono ano, o aluno ele já começa a se familiarizar com essa nova escrita, para quando chegar no ensino médio, né, não ficar, né, falando somente equação no primeiro grau. Mas é a mesma coisa? Sim. Mas é uma outra forma de se representar, como fosse um sinônimo. Então, olha só, a função afim, ela pode ser crescente, decrescente, e constante. Bem, poxa, professor, uma função ela pode exercer ela pode ter três comportamentos? Sim, no plano. Então, olha só, mas para você saber o que é crescente, decrescente ou constante, eu tenho que ter uma forma genérica, não é isso? Canônica, para qualquer outra. Então, olha só, ficará assim: f de x, que é a função, é igual a ax mais b. Bem,
modelo, esse padrão, na realidade, servirá para qualquer função afim. Mas para ser função do primeiro grau, eu tenho que respeitar algumas características, algumas regras. Então eu posso escrever assim, ó, toda função onde A e B pertencem ao conjunto, ou melhor, eu posso escrever na linguagem matemática, né, para encurtar, né? Aqui, A e B pertencem aos reais, né? Cheio de brinquedo aqui do meu filho. Aos reais, sendo A diferente de zero, tá? Mas no caso, se A for igual a zero, também teremos uma função que será ela enquadrada aqui. Bem, então eu vou encurtar isso aqui. Toda função onde A e B pertencem aos reais, né? E x, né? E x a variável. Deixa eu apagar aqui. X variável né? Terá, deixa eu melhorar essa escrita que está horrorosa, terá sempre expoente igual a 1. Bem, como assim? Vou citar exemplos. Exemplo A, temos aqui f de x é igual a menos 2x mais 3. Perceba que o x é a variável e o expoente dele é 1. Toda vez que não tiver número, é porque o expoente dele valerá 1. Exemplo B aqui, ó. Vamos escrever uma g de x igual a 7x menos 7. C, h de x menos 5 sobre 4x menos 1. Vamos lá. F de x de novo, igual a 4. Né? G de x igual a 0,5x menos 8. Deixa eu aqui colocar essa linha, porque aí vamos utilizar esses exemplos também para classificar, tá bom? Bem, cadê minha régua para não ficar colocando no quadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 exemplos, né? E aí, vamos agora, com esses exemplos, classificar e aprender a diferenciar a crescente da decrescente e a constante. Bem, quando a função será crescente? Quando o número que está associado ao x, ele for positivo. Só que o A aqui, ó, deixa eu apagar essas letras aqui para não confundir. O A aqui, ele é menos 2, não é isso? Se ele é menos 2, ele é negativo. Então, olha só, ele é decrescente.
decrescente. Olha, vai cair na tua prova e você, ó, vai lembrar do que o professor Cante falou e vai marcar lá de boa. Agora, a G, vamos associar o X qual o número. Se esse número for positivo, crescente. Se for negativo, né, decrescente. Aqui, ó, o A. O A aqui, ó, vale 7, ó. Eita, 7 é positivo, então ele é crescente. Fácil, fácil, fácil. H, A, menos 5 quartos. Caraca, professor, apareceu uma fração negativa. Não tem problema. Estamos trabalhando com um conjunto dos números reais. E no real tem o natural, é isso? Temos o inteiro, os inteiros, os racionais, os irracionais. Tranquilo? Então, o 5 sobre 4, ele é classificado como racional. Beleza? Por quê? Pode ser escrito na forma de fração. Agora, negativo? Sim. Então, está caracterizado como decrescente. Agora, f de x é igual a 4. Caramba, igual a 4? Não tem x, percebeu? Se não tem x, é de cara o quê? Constante. O a aqui não tem o a, então o a é igual a 0. Então, ela será constante. Fácil, fácil, né? Temos g de x, 0,5. A é igual a 0,5. Poxa, professor, número decimal, mais uma vez, número racional. E aí, ele é crescente ou decrescente? Não importa. Se 0,5 é positivo, então temos uma função crescente.